Fala galera, eu sou o Matheus, você está no canal Matemática Trivial. Esse é o primeiro vídeo do canal que eu vou gravar aqui pelo computador. Então é muito importante que vocês deixem o feedback de vocês no comentário. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo ou preferem que eu grave só o vídeo no quadro. Porque se eu gravar no computador, eu consigo agilizar o processo de gravação e estar trazendo mais vídeos para o canal. Então eu peço por favor que vocês deixem a opinião sobre a qualidade do vídeo no comentário desse vídeo. E é isso. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que cai de física no PASEM segunda etapa. A segunda etapa é realizada para aqueles alunos que estão no segundo ano do ensino médio, certo? Costuma cair 4 questões de física por ano na prova. Já teve alguns anos que foram 3, mas o que mais costuma cair mesmo é 4, uma sobre cada tópico. Certo? Nesse vídeo veremos quais são esses 4 tópicos. Esse vídeo, a intenção dele não é explicar detalhadamente cada um desses 4 tópicos, mas sim falar quais conteúdos estão presentes nele e dar um direcionamento para você estudar mais a fundo. O primeiro tópico é hidrostática e hidrodinâmica, certo? Então, você tem que estar preparado para poder fazer o PAS em relação à disciplina de física, saber o que é densidade e massa específica, certo? O que seria densidade? A densidade é a massa dividida pelo volume, certo? Quanto maior a massa, quando o volume é constante, mais denso. Outro tópico, pressão. Uma questão muito importante em relação à pressão, que a fórmula dela é a força dividido pela área, mas não se engane. Pressão é uma grandeza escalar. Você pode pensar que uma pressão ela tem uma direção e um sentido, por isso ela é uma grandeza vetorial, mas isso está errado. A pressão é uma grandeza escalar. Eu estou frisando isso porque isso já foi até questão da própria UEM dos anos anteriores. Então, não se confunda. Pressão não tem direção nem sentido. Ela é uma grandeza escalar. Além disso, a lei de Steven e o princípio de Pascal são muito importantes. Outro tópico ainda dentro de hidrostática é o empuxo e o princípio de Arquimedes, certo? O outro tópico é vazão e equação de continuidade. E também equação de Bernoulli. Só que esses dois últimos aqui, a vazão e a equação de continuidade, pelo que eu vi, não caíram nos últimos anos. Pode ser que caia esse ano, mas esses 3 primeiros aqui caíram bem mais, certo? Mas isso é o que caiu nos últimos anos. Não tem como ter certeza. Então, se você ainda não viu, é importante que você pelo menos tenha noção do que se trata, ok? Agora, esse segundo tópico é o mais importante, na minha opinião, que é a termologia, que costuma cair muito na própria prova que você vai fazer ano que vem do vestibular da UEM. E também cai no PAS, é claro. O que é a lei zero da termodinâmica? Quando a gente está em um ambiente em equilíbrio, todos os objetos desse ambiente têm a mesma temperatura. Aqui, outro tópico. Escala térmica e conversão de graus Celsius para Kelvin para Fahrenheit. Tem em mente como que a gente faz para converter de Kelvin para Celsius para Fahrenheit? É muito importante. Às vezes a questão nem vai estar pedindo isso, mas para você fazer a questão, esse é um passo anterior, certo? Dilatação térmica. O que é um gradiente linear, bidimensional e volumétrico, certo? É importante saber. Gás ideais, equação de Clapeyron. Gases ideais e equação de Clapeyron está mais ligado à química, né? Mas pode cair, mas não costuma cair muito, pelo que observei nos últimos anos. Notação de teoria cinética dos gases, bem básico. Calor e equilíbrio térmico. Capacidade térmica, calor específico dos sólidos e líquidos. Aqui eu queria chamar a atenção para esses 2 tópicos, que caem bastante. O que é um calor específico e um calor latente? O calor latente é quando está trocando de fase. Por exemplo, o gelo está indo para a água, em processo de fusão. Então, troca de fase, certo? Do sólido para o líquido está trocando de fase. Então, calor latente, ok? Aqui, o calor específico, ele está variando de temperatura. Por exemplo, a água de 5 graus Celsius
foi para 15 graus Celsius. Percebe que ela continua líquida. Não houve variação no estado físico. Houve apenas a variação na temperatura. Então, aqui no caso, é calor específico. Processos de transferência de calor. Condutores e isolantes térmicos cai bem pouco, não vi cair nas questões que eu analisei nos últimos anos. Esses últimos tópicos são bem importantes. Calor, trabalho e equivalência mecânica do calor. Energia interna e primeira lei da termodinâmica. Qual que é a primeira lei da termodinâmica? É aquela fórmula, ok? Máquina térmica e o ciclo de Carnot, entropia e segunda lei da termodinâmica são muito importantes, certo? É uma das coisas que a UEM mais costuma cobrar no PAS, são máquina térmica e ciclo de Carnot. Saiba que o ciclo de Carnot são duas adiabáticas e duas isotérmicas. Mas mais importante que isso é saber que o rendimento nunca vai ser 100%, porque a gente tem um trabalho realizado, está vindo da fonte quente para a fonte fria. A gente sempre vai ter uma perca de energia. No mundo real, a gente nunca tem um rendimento de 100%. O ciclo de Carnot é o máximo rendimento que é alcançado. Entropia e a segunda lei da termodinâmica são bem importantes também. Agora, o terceiro tópico, óptica. Óptica geométrica, né? Leis da reflexão de luz. Por exemplo, o que é anormal? A luz bate e ela reflete em relação ao normal, ou seja, esse ângulo aqui é sempre igual a esse ângulo aqui. Coisas básicas costuma cair bastante em relação à óptica. Espelhos planos e esféricos. O que é uma imagem real, certo? O que o espelho côncavo faz? O que o espelho convexo faz? Índice de refração e lei da reflexão de luz. Ângulo limite. Aqui é a questão da fibra ótica. Fibra ótica, ok? Dispersão da luz e prismas. Não cai muito, não cai muito. Dióptro plano e lâminas planas também. Esses dois aqui, na verdade, caem bem pouco. Lentes delgadas. O que é uma lente de borda fina? Uma lente de borda grossa. Olha bem esse tópico. Olho humano e lentes corretivas. Então, tipo, o que é a íris faz, certo? E as lentes corretivas, uma pessoa miope, qual lente ela deve usar? Uma pessoa que sofre de astigmatismo, que lente ela deve usar? Isso é interessante, que costuma cair. Aqui os instrumentos ópticos seria o microscópio e o telescópio. Qual que é a lente do microscópio? Qual é a lente do telescópio? Certo? Então, tem que procurar dar uma olhada nisso dentro de óptica. Aqui, óptica física. A natureza ondulatória da luz. A luz, ela tem uma natureza ondulatória, né, que ela é o quê? Ela é partícula e onda. A natureza ondulatória da luz, né, se ela é partícula ou onda. Os princípios de Reiners. A difração da luz, como ela difrata. A interferência de luz e o experimento de Young. Mas, pelo que eu reparei, no PAS principalmente, quando a gente está falando de óptica, costuma cair mais a óptica geométrica do que a óptica física. Mas também é importante que você saiba os conceitos básicos da óptica física, certo? Ondulatória. Movimentos periódicos e movimentos harmônicos simples. Então, por exemplo, um pêndulo vai e volta com uma certa frequência. Pulsos e ondas. Comprimento de onda. O comprimento de onda é o famoso lambda. Por exemplo, a gente tem aqui essa onda. O comprimento de onda é quanto que ela demora para se repetir. Por exemplo, a gente pode pegar qualquer ponto. Aqui, pensa que o desenho está perfeito, tá? Começa aqui e termina onde? Aqui. Esse aqui é o comprimento de onda, lambda. Certo? A frequência. A frequência é a quantidade de vezes que ela faz isso em um certo intervalo de tempo. A velocidade da onda é a velocidade onde ela se propaga. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Então, a velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Certo? Por quê? O comprimento da onda está em metros. A frequência é a quantidade de vezes que ela faz esse percurso em um determinado tempo. Então, o deslocamento dividido pelo tempo é a velocidade. Muito simples, né? Se a gente conseguir pensar assim. Velocidade, que é metros por segundo.
aqui metros, aqui 1 sobre segundos. Então chegamos que metros por segundo, que é a velocidade, é igual a lambda, que é metros, vezes a frequência, que é 1 sobre segundos. Então vemos que a unidade bate. Olha, eu peço desculpas aqui, os desenhos, a escrita não está perfeita, porque eu estou no teclado aqui, estou no mouse. Eu não tenho uma mesa digitalizadora. Mas se o canal continuar indo bem, posso comprar uma. Mas no momento, vou ter que continuar assim, certo? Esse é o primeiro vídeo, como eu falei, que eu estou gravando pelo computador. Se vocês não aprovarem, eu volto a gravar no quadro. Mas eu pretendo melhorar a minha escrita aqui no computador a partir dos próximos dias, ok? Peço compreensão. Ondas transversais e longitudinais. Ondas mecânicas e eletromagnéticas. Já fica aí questão sobre isso. O que é uma onda mecânica? O som é uma onda mecânica, porque ela não se propaga no vácuo. A onda eletromagnética se propaga até no vácuo. Reflexão, refração e polarização de ondas é importante saber. Difração, interferência e princípio de superposição, quando a gente tem uma onda sobre a outra. Ondas estacionárias, ondas sonoras, altura, intensidade, timbre e velocidade. Cordas vibracionais, tubos sonoros, instrumentos musicais, ouvido humano, efeito Doppler, sonoro e luminoso. Esse efeito Doppler cai bastante, hein? Eu daria destaque nele. Principalmente o sonoro, o luminoso também. Por exemplo, uma ambulância se aproxima de um carro em movimento. A ambulância está indo nessa direção e o carro está indo nessa direção. Por que a gente tem uma variação no que a gente está escutando? Por que fica mais agudo ou mais grave, dependendo da direção? Por causa do efeito Doppler. E também aquele negócio em observar o universo e o azul e o vermelho. Por que a luz fica azul ou vermelha? Porque o universo está se expandindo. Então, são esses os conteúdos destinados à segunda etapa de Física do PAIS, certo? Então, é isso aí. Qualquer dúvida e sugestão para próximos vídeos, deixe nos comentários. Eu estarei respondendo. Valeu, falou, forte abraço.